Gente, quem é novo, está chegando agora no movimento espírita, eu só fazer uma tradução. As palmas não são para quem está aqui em cima. As palmas, numa conferência, num congresso espírita, num evento espírita, são manifestações da alegria. São manifestações da gratidão de estarmos juntos, viu? Olha, eu vou começar para falar desse tema citando a letra de uma música espírita inspirada em uma psicografia de Divaldo Franco, ditada pelo espírito de Amélia Rodrigues. Essa música se chama Para Ver a Deus. E ela diz assim: como a luz que os olhos fechados não querem ver, as origens lustrais do amor se convertem em trevas. Mas o tempo, o dia a dia, nos desgasta e transforma, até que um novo entendimento da vida nos faça brilhar o coração. Abrir os olhos do sentimento para ver o que a inteligência sonha e não alcança. Mas amar a relva, o homem, o céu, o animal, a vida em todas as manifestações, coração aberto ao amor, com pureza em tudo, com pureza em tudo. Limpar o coração, nascente dos sentimentos, para ver a Deus, para ver a Deus, para ver a Deus. Eu escolhi essa música para começar, porque ela fala do grande trabalho de forjar os espíritos puros. O grande trabalho da vida de forjar as consciências para a felicidade, sem nenhuma sombra, para a felicidade plena. É um trabalho que ocorre no campo do sentimento. E aqui eu preciso contar um pouquinho de história. A história desse longo e laborioso trabalho da evolução. Se você olhar na internet a imagem de uma medusa nadando em pleno mar, essa medusa vem de uma espécie chamada hidra, e é o primeiro sistema nervoso organizado da natureza, a hidra. E esse sistema nervoso, ele funciona como um avião com duas turbinas. Uma turbina está equipada para que esse organismo vivo evite a dor. Tudo aquilo que possa representar comprometimento à sua sobrevivência, à sua integridade física, à perpetuação da espécie ou à sua adaptabilidade ao ambiente. É uma turbina. Esse organismo vai se comportar evitando a dor. E tem uma outra turbina do avião que leva esse organismo a buscar o prazer. Tudo aquilo que possa favorecer a sua sobrevivência,
a sua integridade física, a perpetuação da espécie e sua adaptação ao ambiente. É tão bonito se você coloca um ser unicelular, uma célula. Veja, você tem trilhões delas no seu corpo. Uma célula, numa plaquinha de Petri, aquela plaquinha, parece um vidro, você coloca uma bactériazinha ali. Se você pingar uma gota de nutriente, ela se move na direção do nutriente e restaura as suas forças, se alimenta, né? Eu também, quando eu estou muito abatido, muito triste, precisando restaurar as minhas forças, eu vou a um restaurante. Por isso que chama restaurante, né? Você vai lá restaurar, né? Dá aquela queda de glicose, né, Paulo? Ela busca o alimento. Mas se você pingar uma gotinha de antibiótico, essa bactéria, esse ser unicelular, se afasta, se protege. Não cabe aqui, nesse momento, entrar na descrição mais detalhada desse mecanismo, não vem ao caso. Não vem ao caso. É assim, ocorre isso. Mas veja, a maioria de nós é mais sofisticado do que uma bactéria. A maioria. As nossas respostas à dor e ao prazer são mais complexas. São muito, muito mais complexas. À medida que o ser foi ganhando em complexidade, à medida que o ser foi acumulando experiências nessa longa e laboriosa jornada da evolução espiritual, as suas interações com o ambiente e as suas interações com os outros se tornaram muito mais complexas. No entanto, o mecanismo de base permanece o mesmo. Nós também temos duas turbinas. Toda vez que você se defronta com perigo, com ameaça, com qualquer coisa que possa colocar em risco a sua sobrevivência, a sua integridade, perpetuação da espécie, a sua adaptabilidade, a sua estabilidade, seja física, afetiva, psicológica, espiritual, você aciona a turbina que te conduz a um comportamento de se afastar, a um comportamento repulsivo. Você tem uma repulsa, você se afasta, você tem nojo, você quer fugir. E toda vez que você está diante de uma situação que te favoreça, que mantenha a sua estabilidade emocional, psicológica, mental, física, social, você se aproxima, você busca. Então, simplificando, todo mundo aqui entende um pouquinho de eletricidade. Se você não entende, acabando essa palestra, enfia o dedo na tomada.
Você vai entender. É tudo que eu preciso que você entenda sobre eletricidade. Coloca o dedinho na tomada aí. Vai circular uma corrente e você vai afastar o dedo. Isso é o choque. Então nós temos um campo elétrico, nós temos um campo da repulsa. Um campo da repulsa. A força presente nesse campo é a repulsa. Você vai se afastar, você vai fugir, você vai evitar, você vai se proteger. Nós fugimos da dor. Nós nos protegemos da dor. Existe um campo que eu vou chamar de magnético. É o ímã. Quem aqui tem ímã na geladeira? Então você sabe o que é. Vai lá, compra uma coisa, a pessoa te dá um ímã, você aproxima assim, ele gruda na geladeira. Eu vou chamar isso de campo do desejo. Tudo que lhe traz prazer, tudo que favorece a sua segurança, tudo que favorece a sua inércia, você é atraído, você atrai, você deseja. E eu poderia encerrar aqui, se você fosse uma bactéria. Acontece que você atingiu o estágio humano da evolução. Você é um ser humano. E com o ser humano vai acontecer algo que quem descreve no livro Os Mensageiros é Telésforo. Telésforo é um instrutor do centro Os Mensageiros. É um lugar que prepara expositores, divulgadores, todas as pessoas que encarnam na Terra para divulgar ideais superiores. E o Telésforo diz assim: não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados. E como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibração dos invisíveis de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos. Mas segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. E os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano. A ciência progride vertiginosamente no planeta. E, no entanto, à medida que se suprimem os sofrimentos do corpo, multiplicam-se as aflições da alma. Por quê? Porque enquanto você busca recursos para saciar a fome física, você está atendendo às necessidades do corpo. Quando você já tem o suficiente para saciar a fome física, quando você tem mais do que é necessário para comprar comida, a sua fome não cessa mais. Fome de poder, fome de afeto,
fome de destaque, fome de reconhecimento, fome de pertencimento. Essa fome não cessa. Então, o campo do desejo é infinito. O desejo nunca se sacia. Eis o ser humano. Então, se eu estou com fome, eu como, estou saciado. Se eu quero atenção, eu nunca estou saciado. Mas essa é uma turbina. Tem a outra. Enquanto eu estou buscando me proteger das intempéries da natureza, eu encontro um abrigo. Então, pode fazer frio, pode chover, eu estou abrigado. Eu estou agasalhado. Eu estou vestido. Eu estou protegido. Tão logo eu me proteja dos perigos relativos à minha sobrevivência física e à minha integridade física, surge uma nova preocupação. Agora, eu não quero apenas me proteger, eu quero controlar o perigo. A Aninha falou sobre isso ontem. Eu quero controlar o perigo. Então você quer controlar o que vai acontecer com o seu casamento ano que vem. Você quer controlar o que vai acontecer quando você sair de noite em Brasília. Você quer controlar seus filhos, sua esposa, seu marido. Você quer controlar as fontes de perigo do universo. Não dá certo. Eu sei que você tenta, eu também. E como você não consegue, você fica ansioso. Mais que ansioso. Mais que ansioso. Você pode entrar em pânico. Você pode ter tanto pânico que agora você não está disposto a viver, já que você não pode controlar o imprevisto. O imprevisível te assusta. Então você quer segurança total. Você quer um fiador, um cheque em branco, alguém que garanta que você não vai correr perigo. Não é isso que a gente quer? É, gente, pode falar. É isso que a gente quer. É claro. Só que os Espíritos vão dizer, na questão em que Kardec pergunta sobre a finalidade da encarnação, que nós encarnamos porque precisamos das vicissitudes da vida corporal. Que são as vicissitudes da vida corporal? Significa que você vai perder o controle. Você vai perder o controle. Então você organizou, vai ser assim: papai é mais velho, desencarna antes. Mamãe é mais nova, vai depois que ele. Eu sou o irmão mais velho, sou o próximo da fila. Tem aqui meu irmão mais novo, desencarna o irmão mais novo.
E aí você vê uma mãe de 85 anos enterrando o último filho de 5. Tadinha, perdeu o controle. E aí você casa bonito. A cerimônia de casamento é bonita, né? Coisa linda, você olha aquele olhar lindo, né? Então, eu juro ser fiel na doença, na saúde, com dinheiro, sem dinheiro, com barriga, sem barriga, com estria, sem estria, careca, com cabelo, roncando, sem roncar. Não é isso? Aí passa 10 anos, o casamento acaba. Acabou. Acabou. Então, vicissitudes da vida corporal. Quando você experimenta isso, começa a ocorrer uma efervescência no campo do sentimento. Por isso que eu comecei. A inteligência sonha e não alcança certas compreensões que só o sentimento nos dá. É por isso que o Espírito Verdade dirá no capítulo o Consolador: eu, jardineiro das vossas almas, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Alguém está cultivando esse pomar, esse jardim, que é o campo dos seus sentimentos. Mas só quando o seu intelecto silencia, essa mão pode trabalhar. Ai, Haroldo, mas por que isso? Outra letra de música. Outra letra de música. Deixa eu ver. Bom, vou pegar aqui que é. A vida tem sons que, para a gente ouvir, precisa entender o que é um amor de verdade. É feito canção, qualquer coisa assim, que tem seu começo, seu meio e seu fim. A vida tem sons que, para a gente ouvir, precisa aprender a começar de novo. É como tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção, que fale de amor, que faça chorar, que toque mais forte esse meu coração. Ah, coração, se apronta para recomeçar. Ah, coração, esquece esse medo de amar de novo. Esquece esse medo de amar de novo. Eu podia até cantar, né? Ah, coração, se apronta para recomeçar. Ah, coração, esquece esse medo de amar de novo.
Porque a criança, aprendendo a andar, tropeça e cai de rosto no chão, chora, a mãe pega no colo, tão logo ela se recupere, o que ela faz? Volta a andar de novo. E a gente? A gente é assim. No estágio, eu encontrei uma senhora, 90 anos de idade, e ela estava com aliança. Eu perguntei: a senhora é casada? Não, divorciei há 50 anos. Mas, e o seu ex-marido, como é que eu devo chamá-lo? Não, é meu ex, porque ele casou de novo, teve 2 filhos, a mais nova agora deu um neto para ele, a mais nova, do 2º casamento. E aí, por que a senhora está com aliança? Eu não aceito ele ter me largado. Então eu vou traduzir, é mais ou menos assim: o bebê, a criancinha está tentando andar, ela tropeça, cai no chão, bate de rostinho no chão, chora, passa 50 anos, ela já está de barba, já está velha, e ela está chorando no chão. Faz sentido? Faz, é assim que a gente vive. Então eu poderia aqui chegar e fazer uma abordagem do trabalho do Cristo na cripta do coração humano, fazer uma abordagem intelectual, mas não é assim que acontece. As nossas respostas são irracionais. São irracionais. Não é? São irracionais. É quando você encontra, por exemplo, o casal, 60 anos de casamento, fala: nossa, 60 anos, que coisa linda. Não, coisa linda não, eu odeio ele, detesto. Sou desagradável. Desagradável é ela. Não tem uma palavra de elogio, só reclamação. E ele, um ranzinza. Falei: por que vocês estão juntos? A gente não vive um sem o outro. Esse é o material do Cristo. Esse é o material. Esse é o material. Então, por exemplo, você vai olhar para a família. Aí a pessoa chega e fala: ah, esse aqui é meu filho. Ele não fala. Não fala, fala calado. Calado. Aí você fala: nossa, é tímido, né? Deve ter algum bloqueio. Esse menino não fala. Esse menino só fica calado. Até entrar a mãe. Quando entra a mãe, ela só fala. Não tem pausa. Então ali criou uma dinâmica. Tem um que fala ininterruptamente. E para que haja o jogo, tem um que silencia ininterruptamente. Alguém precisa ficar calado, né? Senão esse jogo não vai funcionar. Que jogo que você está jogando? Que papel que você está desempenhando?
Então nós vamos fazendo esses encaixes, a gente vai compondo essas dinâmicas em que, como há um que nunca cala, como há um que fala ininterruptamente, alguém tem que ficar mudo nessa família. Como tem uma família com 10 doentes, alguém tem que apresentar o sintoma. Não é? Alguém tem que ter a coragem de apresentar o sintoma para essa família que está toda doente. Porque aí quando um enlouquece, fica viciado, começa a traficar droga, eu sei, criança é lindo, né? Criança é tão pura, né? Eu lembro do João Gabriel dizendo, tão puro, gente, puro, puro, eu só mordia os colegas. Esse era o único problema. Mordia os colegas. Gente, eu juro para vocês, eu nunca ensinei ele a morder, porque a supervisora pedagógica que chamava lá, acho que ela acreditava que eu treinava ele para morder, que tinha assim, um manequim para ele morder, né? Que ela chegava e falava, eu falei, não, mas eu não ensino ele a morder, não. A gente não ensina ele a morder, não. Eu juro, ele já trouxe isso dele. Esse é o campo da atuação do Cristo. É por isso que no livro Entre a Terra e o Céu, Etelvina perdeu a mamãe dela. A mãezinha dela desencarnou. E o pai se casou novamente. E a nova esposa do pai, uma criatura assim, bem peculiar. Muito peculiar. Ela é tão peculiar que o irmãozinho mais novo morreu afogado na frente dela. Ela, porque, sabe essas pessoas que têm bastante estado de presença? Né? Sabe essa pessoa? Ela está tão presente, que ela acabou de ligar a panela está pegando fogo. Ela tinha tanto estado de presença, que ela levou o menininho para o mar, mas ela estava tão presente, que o menino afogou no mar, ela só viu depois. Bom, o menino desencarnou. A mãe desencarnada não gostou. Apesar dela estar desencarnada, do menino, do filhinho ter desencarnado e ter encontrado com ela, está vendo como é que o ser humano é difícil? Que ela recebeu o filho. Filho, o que foi isso? Afoguei, mamãe. Filho, vem cá, me abraça. O filho está com ela. Ela se tornou uma obsessora da madrasta. Agora eu vou desencarnar ela. Agora ela vai experimentar o gostinho. E ficou a Etelvina. E aí começou a acontecer umas coisas muito estranhas, porque a madrasta ficou doente, o pai nervou, o lar dela perdeu o irmãozinho, o lar dela virou um inferno. E Etelvina era um espírito muito sensível, com muitos méritos. Ela encarnou, mas ela vinha abalizada, avalizada pela colônia Nosso Lar, com muitos amigos, com uma rede de afetos enorme. Etelvina fez uma prece para a mãe. Para a mãe. Mamãe,
Ajuda a apaziguar aqui em casa. Mas Teovino não sabia que a obsessora era a mãe. Aí a prece subiu. Claro, chama prece refratária. É quando você pede para alguém que não tem condição de te auxiliar. Aí a prece vai para quem pode. Foi para o Clarencio. O Clarencio deixou tudo o que ele fazia só para se dedicar a esse caso. Aí acontece isso aqui. Na noite imediata às experiências que descrevemos, o ministro convidou-me a visitar a irmã Clara, a quem pedira socorro em favor do esclarecimento de Odila. Odila é a mãe obsessora. Vocês já tinham visto essa combinação? Mãe obsessora? É curioso, né? Eu me sentia cada vez mais atraído para o romance vivo daquele grupo de almas que o destino enleara em suas teias. Isso aqui parecia filme, né? Se me fosse permitido, voltaria de imediato para junto de Mário Silva, rebelado, ou para junto de Amaro, paciente, a fim de observar o desdobramento da história cujos capítulos jaziam gravados nas páginas vivas de seus corações. Todavia era necessário esperar. Enquanto buscávamos a intimidade de Clara, descia o luar, aí ele vai falar, com o cérebro preso às preocupações de trabalho, indaguei de Clarencio quanto à cooperação que pretendíamos solicitar. Por que o Clarencio estava pedindo ajuda? Ele é ministro de nosso lar, ele é ministro do auxílio. Ministro do auxílio. Imagina a cena, você está entrando na sala de cirurgia, o cardiologista te operar. Oi, tudo bem, Haroldo? Tudo bem, nós vamos te operar agora, só que eu vou ter que pedir ajuda. É estranho, né? Por que motivo rogaria ele o concurso de outrem, quando se dirigia com tanto êxito à mente de Esteves e Armando reencarnados? O Clarencio conversou com os obsessores lá, o Esteves e Armando. O André Luiz ficou impressionado, falou, meu Deus, que coisa. Por que ele não conversa com Odila, a mãe obsessora? Não lhes favorecer o retrocesso da memória até os recuados dias da luta do Paraguai? Por que não conseguiria doutrinar também a desditosa irmã enferma? Doutrinão, não é? O que você faz com o obsessor? Doutrina. Errado. Errado. O Clarencio respondeu para ele, iludites. Tipo assim, André, você está iludido. Você está iludido. Nem sempre doutrinar será transformar. Nem sempre doutrinar será transformar. Querem ver? Faz uma lista assim, faz uma lista, quando você chegar em casa, uma folha, uma caneta, escreve os 10 maiores erros que você cometeu na sua vida, em ordem decrescente. Tem que começar pelo pior. Você vai escrever o top 10, o top dos top, maior erro. Você fala, não, esse foi. Aí você vai descendo, 10 erros. E aí você vai fazer um exercício. Na maioria deles, senão na
totalidade você sabia que estava errando. Você inclusive foi avisado. Tanto foi avisado que depois que você errou, veio uma pessoa amorosa, acolhedora e empática e disse para você: eu te disse. Não foi assim? Eu te disse, eu te avisei, você sabia. Você sabia. Então, doutrinar não é transformar. Se o problema do mundo fosse doutrinar, era simples. Jesus fazia um congresso mundial, dava uma palestra, acabou. Regenerou o mundo. Ficava gravado. Você levava o pendrive, baixava, assistia várias vezes. Está resolvido. Mundo de regeneração. Nem sempre doutrinar será transformar. Efetivamente, guardo alguma força magnética suficientemente desenvolvida, capaz de operar sobre a mente de nossos companheiros em recuperação. No entanto, ainda não disponho de sentimento sublimado, suscetível de garantir a renovação da alma. Sem dúvida, dentro de minhas limitações, estou habilitado a falar, à inteligência, mas não me sinto à altura de redimir corações. Para esse fim, para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral, é imprescindível haver atingido mais elevados degraus na humana compreensão. Olha isso. Agora olha que interessante. Aí chegou a Clara, de olhos rasgados e lúcidos, a lhe marcarem magnificamente o semblante, com traços aristocráticos do rosto, emoldurados pela basta cabeleira. Clara parecia uma jovem Madonna, detida entre os melhores dons da mocidade e da madureza. Estendeu-nos as pequenas mãos, pequenas e finas, respondendo-nos à saudação. Não se incomodem, acentuou a interlocutora. Achamo-nos num curso rápido, acerca da importância da voz a serviço da palavra. A voz a serviço da palavra. Podem partilhá-lo conosco. Nossa aula é uma simples conversação. Aí, gente, a Clara vai atender a Odila. Só que antes da Clara atender a Odila, ela faz uma prece. Quando ela faz uma prece, todos os centros de força dela começam a emanar uma luz. No espectro visível, ela se transforma de vermelho a violeta, um arco-íris, um espetáculo, como se fosse um espetáculo de um arco-íris. E o André Luiz fica impressionado com aquilo. E o Clarencio diz para ele: André,
estivéssemos nós na condição moral de Clara, registraríamos não somente as cores, mas as melodias, a intensidade emocional, a intenção, os sentimentos, as percepções, pois a luz que ela emana é linguagem viva. Entendeu? Linguagem viva. Depois desse espetáculo espiritual, Clara vai conversar com Odila. Nenhuma crítica, nenhuma condenação, nenhuma racionalização, nenhuma terminologia complicada que você tem que fazer pós-doutorado para entender 5 palavras. De mãe para mãe, de mulher para mulher, mas não é o comercial não, é Clara, não é Marisa, Clara e Odila. E aí resolveu o problema. Resolveu o problema. Por quê? Como a luz que os olhos fechados não querem ver, as origens lustrais do amor se convertem em trevas. Mas o tempo, o dia a dia, nos desgasta e nos transforma, até que um novo entendimento da vida faça brilhar o coração. Abrir as portas do sentimento para ver o que a inteligência sonha e não alcança. Então já que estamos falando do trabalho do Cristo na cripta do coração, e agora a gente já entendeu, tem 2 forças poderosas nos mobilizando. Uma é o campo do desejo, querendo estabilidade, querendo segurança, querendo felicidade, querendo permanência, querendo alegria, querendo plenitude. E a outra, o campo da repulsa, que quer controlar tudo, para que não tenha nenhuma possibilidade de perigo, para que não tenha nenhuma possibilidade de imprevisto. Tudo sob meu controle. E aí você encarna vicissitudes da vida corporal. Vicissitudes da vida corporal. E aí você vai ter que aprender a fazer um acordo digno com seu desejo. Um acordo digno e honesto com seu desejo. E você terá que abrir mão de controlar. Esse é um trabalho interior. Veja, campo da repulsa. Jesus sabia que a cruz seria desconcertante. Então ele avisou 3 vezes antes.
Ele avisou. Vocês podem acompanhar. O Evangelho de Mateus, de Marcos. Ele avisa 3 vezes. A primeira vez ele fala assim: convém que o Filho do Homem seja entregue. Tipo assim, o gato subiu na árvore. Mas ninguém dá bola. Na última, Simão Pedro tem uma crise de pânico. Fala: não, Senhor, não vai acontecer isso. Não vai, eu vou impedir, nada disso vai acontecer. Aí Jesus dá um puxão de orelha nele. No momento da cruz, Simão nega, se afasta. Natural. Natural. E aí, olha, veja isso. Eles estão no caminho de Emaús. Está em Lucas. Tristes, claro. Toda vez que você não tem controle, toda vez que você experimenta uma perda, toda vez que eu não tenho poderes para evitar a perda, o perigo, o dano, o trauma, eu fico triste. É uma resposta. É uma resposta. A tristeza, ela tem uma dupla função. Ela primeiro etiqueta tudo aquilo que você deve entender que é importante para você. Por isso que isso é letra de pagode. Você só dá valor quando perde, né? Tem 50 músicas de pagode com esse tema, que ele etiqueta: ó, isso aqui é importante para você, viu? Presta atenção. Você está achando que é isso, 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 mas não é não, é isso aqui, ó. Tá vendo? Você perdeu e ficou triste. E outra coisa que a tristeza faz é te mostrar que você agora está em estado de escassez. E você precisa mover-se. Ah, coração, se apronta para recomeçar. É isso. Então os apóstolos estavam tristes. É uma cena engraçada. É engraçada se você estiver raciocinando. Se você estiver sentindo, faz todo sentido. Jesus começa a caminhar com eles. Eles não sabem que é Jesus. É um peregrino. Peregrino. Jesus deve ter dado uma disfarçada, né? Na aparência dele. E está caminhando. Ele falou: e aí, que vocês estão tristes assim? Mano? Você não é de Jerusalém, não? Não, sou peregrino, estou chegando agora. Sou daqui não. Sou de longe. Nossa, você não sabe o que aconteceu. Crucificaram o nosso mestre. É mesmo? Crucificaram. E ele era o Messias. Olha, mas não está escrito isso lá nas profecias? Não está escrito que ele tinha que padecer? Isaías 52, ele haveria de carregar nossas dores. Não está lá em Gênesis, a quedar de Isaac, o pai sacrificando o próprio filho, tá? Que não deram nem bola. Não deram nem bola. Imagina você num velório e alguém falando de lei de causa e efeito. Enganou, é isso mesmo. Resgatou, né? Abre aí o céu e o inferno. Perceberam? Andaram, aí começou a escurecer. Não prestaram atenção em uma palavra do que o peregrino falou. Quem te disse que o peregrino estava interessado que eles memorizassem o que ele estava falando? Quem te disse isso? Quem te disse?
Os homens casados aqui, levanta a mão. Homens casados. Sua esposa chega e fala assim: bem, a lâmpada do corredor queimou, porque o saco de lixo acabou, do grande. E o Joãozinho tirou nota ruim em matemática. E amanhã é aniversário da mamãe. Aí você fala: bem, o que você está falando? Bem, qual que é o assunto? Não tem assunto. Anota isso. Aliás, homem é mais difícil. Desenha isso. Não tem assunto, criatura. O que ela está dizendo para você é: me escuta. Só isso. Me escuta. Eu só quero que você me escute. Só quero que você me escute. Então eu vou te treinar agora. Ela fala assim: a lâmpada do corredor queimou. Queimou, bem? Queimou porque o saco de lixo acabou. O grande ou o pequeno, amor? E o Joãozinho foi ruim em matemática. Nossa, em matemática? Mas só em matemática? É, porque amanhã é aniversário da mamãe. Que hora que a gente vai chegar, bem? Grava isso. Grava essa palestra. Grava essa palestra. Então o que o Cristo fazia ali era o trabalho na cripta do coração. O texto bíblico ali era só um pretexto. O importante ali era a caminhada. O importante ali era seguir junto. Seguir junto. Não é? É quando você está aguardando a cirurgia, a pessoa está aqui do seu lado. Não tem ninguém falando nada. Ela está do seu lado. Oi, bem, tá. Está chegando a hora. Falta 10 minutos. Tenho que falar. A pessoa está presente. Ela não está falante. Ela está presente. Então o Cristo, e veja, é tão efetivo que eles chegaram na porta da hospedaria. E o peregrino fez de ir. O peregrino fez de seguir. Eles falaram: não. Fica com a gente. Não escutei nada que você falou. Não sei. Não entendi nada que você falou. Mas está tão bom. Fica com a gente. Hospeda. Ele aceitou. Eles sentaram, conversa. Gente, na época de Jesus não tem cadeira, apesar dele ser carpinteiro. Está vendo? Casa de carpinteiro não tem cadeira. Eles reclinavam no chão. Então colocavam um tapete, você dava uma ajoelhada. Dava ali os berinjela, né? O humus. Presta atenção agora. Nós fizemos esse teste aqui com os expositores. Tinha berinjela no lanche. Você coloca 10 pessoas e coloca pão e berinjela. O que acontece? Cada um vai e pega seu pão e sua berinjela, não é? É, ué. Claro. Então, só fica esperando o já.
Às vezes dá aquele constrangimento, mas quando um fura a fila, cada um pega seu pão. E aí eles colocaram a comida e tinha um visitante, um peregrino. O que faz quando tem visita na sua casa? Você finge que é educado, não é? Por favor, sirva-se. Não é? Você não faz isso. Por exemplo, está só você e seu marido. Você serve antes, se sobrar, ele come. Por isso que a gente tem André Luiz: trate os seus familiares como se fossem visitas. Então a visita, o que você faz? Por favor, serve. Os meninos estão ali doidos já para arrancar e ir para o quarto jogar videogame, né? Por favor, serve. Aí o peregrino pega o pão, parte o pão e começa a distribuir um pedaço para cada um antes de comer. Aí os apóstolos dão um pulo da cadeira. Mestre, é você. Porque Jesus nunca comeu antes deles. Jesus é igual mãe. É a última quando come. Já comeu, meu filho? A mãe fica assim, fala: fiz a comida que você gosta, a farofa. Nossa, mãe, farofa. Comeu a farofa? Comi. Comeu o macarrão? Vou chegar no macarrão, mãe. Porque tem uns 6 variedades. Fala: mãe, a senhora comeu? Ah, eu como mais tarde. Eu belisco. Belisca nada. Belisca nada. Aí depois que com todo mundo, ela pega o prato dela e come. Isso é mãe. É óbvio que isso será a coisa que eu sentirei mais falta quando ela se for. E isso é o que eles mais sentiram falta quando Cristo se foi. Então, na hora que eles viram aquele peregrino partindo o pão e dando o pão para eles, falaram: não, esse é Jesus, olha. Mestre, é você. Mestre, ele sou eu. Estou vivo. A cruz foi só uma crise. Toda cruz no mundo é um portal que te leva a um lugar que você não poderia chegar se não passasse por ela. Então, para encerrar, se você de fato está permitindo que o Cristo opere no silêncio dos seus pensamentos, quando o seu lado racional se cala, quando você para de racionalizar, aí o Cristo começa a operar. Teve uns dias para trás aí que eu fiquei muito bravo com Jesus, muito, fiquei sem conversar com ele uma semana. E aí senti falta, mas não tinha coragem de pedir desculpa, por causa do orgulho. Aí entrei no meu escritório e falei assim: vou abrir uma mensagem, é só a chance agora, de reconciliar com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Aí fiz assim, para pegar um livro, puxei o livro, Cartilha da Natureza, Casimiro Cunha. Aí caiu uma mensagem do mármore. A história é mais ou menos assim: um mármore resmungão. A pessoa tirava um pedaço, o mármore: ai meu Deus, nossa senhora, acabou comigo, meu Deus do céu, por que você fez isso comigo? E o escultor descendo o cinzel. E o mármore reclamando. Eu fui lendo aquela mensagem, falei assim: tu não presta mesmo, né? Tu não presta.
Lembrei da Teresa de Ávila, caiu no rio, né? Aí, meu Deus, me ajuda, Jesus, me ajuda. E aí, recebeu ajuda. Porque ela chega na margem, levanta, sai do rio, está Jesus. Está vendo, Teresa, como que eu trato meus amigos? Ela falou, por isso você tem tão poucos. Né? Fiquei bravo, lendo aquele negócio do mármore. Aí, no fim da história, o mármore resmungão vira uma escultura de Rodin, coisa mais linda do mundo. Será assim. Será assim. Porque o trabalho que Jesus tem, o trabalho a ser feito com você e comigo, não é te levar para Disney. Você não vai ter um encontro com Mickey, nem com Pateta. O trabalho de Jesus em você será assim. É o que ele disse para Pedro: crê, te levarei aonde não queiras ir. Muito obrigado. Maravilha. Haroldo, pode sentar aí, por favor. Bom, pessoal, que maravilha este momento. E vamos acrescentar aqui, Haroldo, que a nossa diretoria de arte da FEDEF fez uma pesquisa sobre você e encontrou coisas muito bacanas. Pessoal, vocês perceberam que o Haroldo é muito musical? Sim. O que a gente resolveu fazer? Deu medo agora. O que a gente resolveu fazer com essa informação, Leandro? Então, Haroldo, a gente viu que você gosta de uma música. E aí, você pode olhar para a sua direita aí. Ah, temos um violão. O Haroldo toca violão, pessoal. E a nossa diretoria de arte descobriu que ele toca violão e a gente não combinou com ele, então ele vai dar uma palhinha pra gente, ele vai tocar uma música que ele goste. Qualquer música, Haroldo. Qualquer música que você goste. Já que você gosta de cantar, a gente viu, a gente sentiu. E aí a gente vai colocar o microfone. Esse pessoal está levando muito a sério a palestra, né? Gente do céu. Deixa eu pegar a cifra aqui, né? A gente adora uma surpresa, né? No meio do evento. Ele não estava preparado, gente. Então é agora que a gente vê, né? Se a prática do exercício. Se acende no meu peito. Toda vez que eu penso em Jesus, iluminando a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar. Em Jesus, só quero amar. Gente, eu tô cego, viu? Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma em uma doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu
sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, ascendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido numa manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e o sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar.